A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Nós estamos iniciando, pela graça de Deus, a nossa aula de Escola Bíblica Dominical e a lição de hoje é a lição de número 13, que tem como título Os Cristãos na Sociedade. O texto básico da lição de hoje se encontra na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, dos versos de 1 a 15, que nós vamos passar a ler. Diz assim o texto da palavra de Deus: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que apliques aos nossos corações para que tiremos lições úteis, importantes para o fortalecimento da nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. Dá-nos a tua paz, a tua graça, o teu perdão, livra-nos do mal. Rogamos assim agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Todo comportamento humano é determinado por algum valor moral. Agimos motivados por valores que acreditamos serem certos ou errados. A ética é a ciência que estuda o comportamento humano a partir dos diversos valores morais. A ética cristã é o comportamento humano determinado pelos valores da palavra de Deus. A ética cristã é a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. A gratidão a Deus e o imperativo da palavra são a motivação ou as motivações que o cristão tem para agir com o seu próximo. Este último capítulo da carta de Paulo a Tito orienta o comportamento do cristão na sociedade e no mundo. Em primeiro lugar, nós devemos ver os deveres
do cristão para com a sociedade. Como o cristão deve se conduzir no mundo, em convívio social. Paulo começa dizendo, no capítulo 3, lembra-lhes, ou seja, lembra aos teus alunos, a teus discípulos, aqueles a quem tu pregas, aqueles a quem tu ensinas. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Observe como é que Paulo diz que eles devem ser sujeitos à autoridade, que eles devem ser obedientes e, mais ainda, que estejam prontos para toda boa obra. Há 5 razões para que nós nos submetamos à autoridade. Primeira delas, toda autoridade procede de Deus. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Nós encontramos essa expressão na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, a partir do verso 1. A segunda razão é que quem se opõe à autoridade opõe-se a Deus. Quem se opõe ou é contrário à autoridade também se opõe a Deus. Paulo continua dizendo na carta aos Romanos, no capítulo 13, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A terceira razão é que a autoridade é constituída para o benefício do homem. E Paulo continua dizendo lá no capítulo 13 de Romanos, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Capítulo 13, versos 3 e 4. A quarta razão, ou quarto motivo para que nós obedeçamos à autoridade, por dever de consciência. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Está no verso 5 do capítulo 13 de Romanos. E a quinta e última razão é pela obrigação de pagar tributos. Por este motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Romanos, capítulo 13, versos 6 e 7. Então vejam, meus irmãos, as 5 razões. Toda autoridade procede de Deus. Quem se opõe à autoridade opõe-se a Deus. A autoridade é constituída para o benefício do homem. Devemos submeter-nos à autoridade por dever de consciência e devemos submeter-nos à autoridade pela obrigação de pagar tributos. Os tributos, nós sabemos, são para que a sociedade funcione corretamente. Por isso que nós pagamos os impostos, nós pagamos os tributos, nós conferimos à autoridade o respeito, a honra que lhe é devida. Por quê? Porque toda autoridade provém de Deus. Muito bem. Sabendo como nós devemos proceder em relação à autoridade, de acordo com o que Paulo nos ensina no verso 1 do capítulo 3 da carta a Tito, nós vamos ver como devemos proceder em relação à nossa conduta para com as outras pessoas, com as pessoas do nosso convívio social. Paulo começa dizendo aqui
no verso 2 do capítulo 3. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Quem não fala mal de pessoa alguma, não provoca discussões, não vive altercando, brigando, mas é paciente, cordato, sendo cortês, tratando bem todas as pessoas, está de acordo com o ensino de Paulo, está de acordo com o ensino da palavra de Deus. Paulo nos diz que nós não devemos difamar a ninguém e devemos tratar bem todas as pessoas com cortesia, tratar com educação todas as pessoas. Aqui nesse versículo nós encontramos 4 atitudes que nós devemos ter para o convívio com as pessoas em geral. Não difame a ninguém. É o que o texto nos diz. Não difamar é não atribuir má fama, é não acusar alguém daquilo que a pessoa não fez. Em outras palavras, não ser falador, não ser inventador de males, atribuindo a quem não praticou. Se você fala mal de alguém sem que a pessoa tenha feito nada, você está difamando essa pessoa, atribuindo a ela conduta indigna que ela não praticou. Da mesma maneira, quando você atribui a alguém um crime que ela não cometeu, segundo o Código Penal, segundo as nossas leis, você a está caluniando. Não a está difamando, mas a está caluniando, atribuindo a ela a prática de um crime que não foi cometido por ela. Então você tem que saber que essas condutas, caluniar e difamar, estão em desacordo, tanto com a lei humana, quanto com a lei divina. Outra atitude que Paulo nos ensina: não sejam altercadores, não seja briguento, não comece discussões, não inventem brigas, sejam pacíficos, sejam cordatos, porque nós sabemos que a palavra nos diz que devemos ser pacíficos, pacientes. O Senhor Jesus nos ensina isso, que nós devemos ser mansos e não devemos ser violentos. Devemos agir com cortesia. É outra atitude. Além de ser cordatos, além de não ser briguentos, devemos agir com cortesia, devemos agir com educação, tratar bem as pessoas, ou seja, com gentileza, com humildade, com consideração e com mansidão. É assim que a palavra de Deus nos ensina que devemos agir. Essas atitudes é que devem nortear as nossas ações diante das pessoas. Sequenciando o estudo do texto da carta de Paulo a Tito, nós vamos falar agora sobre a regeneração. Sabendo que a regeneração
é a motivação, é o fundamento da ética cristã. Para que o cristão haja com ética, para que ele seja ético nas suas atitudes, no seu comportamento, é preciso que a regeneração esteja presente na sua vida. Por que o cristão deve ser ético? Por que o cristão deve agir com ética? Porque ele é testemunha de Jesus Cristo. E para ser testemunha de Jesus Cristo, o cristão deve ser ético, deve agir com ética, com a ética cristã. Por isso que a regeneração é o fundamento da ética cristã. Essa doutrina da regeneração é o que baseia, é o que norteia, é o que fundamenta a ética cristã. Nós devemos ver, em primeiro lugar, qual a necessidade da regeneração. Aqui no texto, no capítulo 3, aliás, no verso 3, Paulo está dizendo: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Antes de sermos regenerados, antes de sermos transformados, nós éramos assim. Paulo nos diz, e ele se coloca também na mesma condição, quando ele diz: nós, outrora, éramos nécios, insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa é a conduta comum, usual, de todo ser humano não regenerado. Paulo está falando aqui da vida de um cristão antes da regeneração. Ele fala em insensatez, desobediência, escravo de paixões e prazeres, inveja, malícia e ódio. Essa situação, diagnosticada por Paulo, é a situação dos mortos espirituais. Todos nós estávamos mortos espiritualmente antes da regeneração. A única saída para essa condição é o novo nascimento ou a regeneração. Qual a causa dessa regeneração? A causa da regeneração é a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então vejam, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus para conosco. Esta é a causa da regeneração. Resumindo, em síntese, a nossa salvação surgiu no coração de Deus, porque Ele é rico em
misericórdia, amor, graça e bondade. Por isso é que nós fomos regenerados. Qual é o agente da regeneração na nossa vida? Paulo diz que não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo a misericórdia de Deus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O agente da regeneração é o Espírito Santo. É o agente regenerador e renovador que foi derramado sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o Espírito Santo é o agente da regeneração. 3 palavras-chave nós encontramos aqui: lavar, regenerar e renovar, para descrever a ação do Espírito Santo em nossa vida. Lavar dos pecados, regenerar, mudar, fazer nova geração. Regenerar é tornar nova geração, nova criatura. E renovar é mudar, tornar novo, tornar nossa mente nova, nossa vida nova. Renovar. Isso descreve a ação do Espírito Santo em nós. Agora é interessante e importante que nós vejamos que aqui há uma ação conjunta das 3 pessoas da Trindade. A regeneração do cristão, o novo nascimento do cristão, é um ato tão sublime e importante que envolve as 3 pessoas da Trindade. Nós vemos isso quando o verso 4 que fala sobre a benignidade de Deus, nosso Salvador. No verso 5 nós encontramos, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o Pai, a benignidade do Pai, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Deus, o Pai, derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho. Então a Trindade está presente nessa obra de regeneração, nessa obra de novo nascimento, nessa obra renovadora do ser humano. Qual a finalidade da regeneração? Qual o fim? Para quê? Qual o objetivo da regeneração? Nós vemos isso no verso 7, a finalidade. Observe o verso 7. A fim de que, com a finalidade de, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Com a finalidade de nos tornarmos seus herdeiros, a fim de, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, a finalidade divina na regeneração e na justificação é que nos tornemos herdeiros de Deus. Ora, nós somos filhos de Deus, pela fé em Cristo, e participamos da família de Deus por meio da regeneração ou novo nascimento. Isso é um status espiritual novo. Se somos filhos, somos também herdeiros. Romanos 8,17. Herdeiros de salvação, herdeiros da vida eterna, herdeiros da promessa, conforme Hebreus 6,17, herdeiros da justiça, conforme Hebreus 11,7, herdeiros do reino,
Segundo Tiago 2, verso 5, co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17. Meus irmãos, a obra de Deus em nossa vida é importantíssima, porque nos leva a participarmos da glória de Deus, porque nos leva a integrar a família de Deus, nos leva a ser filhos de Deus, de acordo com o sacrifício de Jesus Cristo, e somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, porque Jesus Cristo nos levou ao Pai através do seu sacrifício na cruz do Calvário e nos deu a possibilidade de herdarmos o reino, nos deu a possibilidade de sermos herdeiros da promessa, nos deu a possibilidade e a graça de herdarmos a salvação eterna. Muito bem, fomos regenerados, experimentamos o novo nascimento, recebemos o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, da promessa. E aí? Como essa regeneração pode ser demonstrada? Como essa regeneração, esse novo nascimento pode ser evidenciado em nossa vida? Deus não nos salvou por causa das nossas obras. Mas Deus nos salvou ou nos regenerou para a prática das boas obras. Observe o verso 8. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O que é proveitoso para os homens? A prática das boas obras. Essas obras, essas boas obras, são a evidência de que nós fomos salvos. São a evidência de que nós fomos regenerados. Ele nos salvou para a prática de boas obras. As obras que ele criou para que andemos nelas. Aí nós evidenciamos se somos ou não regenerados através da prática das boas obras. As obras praticadas pelos regenerados nos dão 3 lições. As obras, a palavra é fiel. E ela está dizendo que os que têm crido devem ser solícitos na prática de boas obras. Devem estar prontos para a prática de boas obras. Essa é a primeira lição, que a palavra é fiel. Ela não erra, ela não muda. Ela não deixa de ser aquilo que está dizendo. A segunda lição é que as boas obras são indispensáveis para aqueles que foram regenerados. Paulo nos diz, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ele diz que as obras praticadas pelos regenerados são excelentes e úteis para todas as pessoas. Veja que ele diz, são excelentes e proveitosas aos homens. Proveitosa para quem pratica e proveitosa para quem recebe. Porque as boas obras, elas são feitas em amor.
e são voltadas para os homens. Elas não são feitas para nós, elas são feitas para os outros, para o nosso próximo, em amor. Portanto, o cristão regenerado evidencia essa regeneração através da prática das boas obras. E os deveres pessoais de Tito, que Tito deveria fazer como pastor, Paulo nos diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo a primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Essa é a conduta daquele que é pastor, daquele que é líder, daquele que ensina, daquele que tem o dever de ensinar, daquele que tem o dever de trazer a palavra, doutrinar as pessoas com quem ele convive na igreja. Essa é a conduta que são os deveres pessoais dos pastores, dos líderes. Então, Paulo, neste trecho da carta, terminando a carta, Paulo dá recomendações especiais a Tito quanto à sua conduta em relação ao trato com os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que estavam entrando na igreja para trazer contenda, para criar problema, principalmente os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que estavam infiltrando-se na igreja, trazendo contenda, querendo complicar o trabalho de Tito lá em Creta, lá nas igrejas de Creta. E Paulo é bem claro e bem direto quando ele diz que Tito deveria evitar o homem faccioso. O que é faccioso? Faccioso é aquele homem, aquela pessoa que faz divisão, que cria facção, divisão no seio da igreja. Então ele diz que deve evitar o homem faccioso sem que antes não o admoeste. É preciso que ele seja admoestado uma ou duas vezes, e se ele permanecer agindo dessa maneira, ele deve ser afastado. Ele diz que evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Tentou que a pessoa mude de conduta, afaste-se dele. Não continue tratando com ele, porque é uma pessoa que está pervertida, vive pecando e por si mesmo está condenada. Esses são os deveres de Tito. Deve-se evitar as pessoas que são heréticas, que criam problemas, facções na igreja. Concluindo a carta, Paulo faz algumas recomendações particulares, pessoais a Tito. Ele diz: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir a Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, Paulo está dando algumas recomendações a Tito, especialmente porque o trabalho de Tito em Creta estava terminando. E por estar terminando, Paulo estava dando as últimas recomendações, porque ele está dizendo: apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Ou seja, teu trabalho está no fim. Portanto, venha ao meu encontro em Nicópolis, que eu vou passar o inverno naquele lugar, naquela cidade. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Ele diz, finalizando: todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. 4 lições importantes aqui nesse trecho nós devemos tirar. Tito estava terminando a sua missão em Creta e seria substituído por Ártemas ou Tíquico.
nós precisamos concluir a missão que Deus nos deu ou nos dá num determinado período em benefício da sua igreja. A missão que Deus nos confere, nos concede, deve ser terminada. Não devemos abandoná-la. Segundo lugar, Tito deveria suprir a necessidade material de companheiros missionários. Todo obreiro deve ser um contribuinte financeiro para a obra missionária. Tito deveria ensinar aos crentes a prática das boas obras ou a trabalharem honestamente. Todo cristão deve ser frutífero na prática das boas obras. É o que Paulo ensina através da lição a Tito, quando ele diz: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todo cristão deve ser frutuoso, frutífero na prática das boas obras. Todos que participam da fé comum devem viver em amor comum. É como Paulo termina a carta dizendo: todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Esta é a lição de hoje. Paulo a Tito nos ensina como devemos viver no trato com as autoridades, no trato com a sociedade como um todo, no trato do convívio social com as pessoas. Paulo nos ensina na carta a Tito o que é e como acontece a nossa salvação ou a nossa regeneração através da ação da Santíssima Trindade em nossa vida. E ele ensina como os líderes devem agir na igreja e também como cada um de nós deve ser na prática das boas obras. Esse é o conteúdo da lição de hoje. Deus nos abençoe, nos faça aprender e entender e praticar as boas obras que são sugeridas na lição. O Senhor nos abençoe, nos faça entender aquilo que estudamos nesta manhã. Que a graça do Senhor seja com cada um de nós. Nos livre de todo mal e nos dê uma semana de paz. Amém.